Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A meditação da palavra hoje está na leitura de Romanos, capítulo 5, versículo 12 ao 15. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo, mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Hoje a palavra de Deus ela vem nos dizer que o pecado entrou no mundo por um só homem. Todos nós conhecemos a história de Adão e Eva, né? O porquê que hoje o pecado ele existe, o porquê que o pecado entrou em toda a humanidade, como aqui na palavra do Senhor vem dizer. Mas o Senhor também na palavra vem nos dizer que não é o fim, porque o pecado entrou na humanidade através de Adão, porque através de outro homem veio a salvação e a graça na vida de todos. Como aqui na palavra de Deus vem dizer que a graça de Deus ela é derramada a toda a humanidade por um só homem, ou seja, Jesus Cristo. Quando Jesus se entregou na cruz, ele nos deu essa graça. Quando Jesus se entregou na cruz, ele nos deu a liberdade de ser pessoas livres do pecado, a liberdade de ser pessoas que podem fazer as suas escolhas, mas que nós possamos escolher as coisas boas, as coisas que nos levam ao céu. E Jesus, ele se derramou por nós. Jesus, ele sofreu por cada um de nós para que nós fôssemos libertos desse pecado. O pecado não aquele que Adão cometeu, mas os pecados que muitos hoje cometem nas suas vidas. Muitos porque não conhecem, muitos porque são desobedientes, como Adão foi, e muitos porque não querem a verdade de Deus. E por causa de tantas coisas, as pessoas escolhem pecar. Por causa de tantas coisas, as pessoas escolhem a viver no pecado, mas a graça de Deus ela é para todos. Assim como o pecado entrou na vida de todos, a graça de Deus também ela entra na vida de todos. Mas nós temos que se abrir a Deus, nós temos que abrir o nosso coração e querer essa graça na nossa vida. E hoje nós temos a graça de poder nos libertar do pecado, porque Jesus ele já matou tudo aquilo que nos fazia mal. E hoje, se o mal existe na minha vida, se o mal existe na sua vida, não é porque Jesus deixa, mas é porque nós mesmos procuramos. E que nós possamos buscar fazer aquilo que Deus quer para que a gente esteja sempre na graça de Deus. Que a gente procure uma confissão, que a gente procure estar sempre em estado de graça, para que Deus ele realize em nós todas as obras, tudo aquilo que Ele deseja no coração de cada uma das pessoas que é confiada a Ele. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.